Parece que vocês estão com frio aí. Tá nada, né? Quem anda de moto essa época que gosta bastante. Amém? Ô, glória. Faz tempo que eu não vinha, né? Voltei. Irmão, vou te falar. Pregar Romanos é difícil, viu? Meu Deus do céu. Nervin? Vamos falar hoje de Romanos 12. Mente transformada, vida transformada. Nosso relacionamento com o nosso Deus. Então abra sua Bíblia em Romanos 12. Eu vou ler no telão aqui para acompanhar com vocês. Diz assim: portanto, caros irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto lógico. E não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis quais seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porquanto, pela graça que me foi concedida, exorto a cada um dentre vós, que não considere a si mesmo além do que convém, mas, ao contrário, tenha uma autoimagem equilibrada, de acordo com a medida da fé que Deus lhe proporcionou. Pois assim, como em um corpo temos muitos membros e todos os membros não têm a mesma função, assim também nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o teu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensina. Se é encorajar, haja como encorajador. O que contribuiu, coopere com generosidade. Se é exercer liderança, que a ministre com zelo. Se é demonstrar misericórdia, que a realize com alegria. O amor seja sem qualquer fingimento. Odiai, sim, o mal, e pegai-vos ao bem. Amai-vos dedicadamente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo dar honra a outras pessoas, mais do que a si próprios. Não sejais descuidados do zelo, sede fervorosos no espírito, sirva ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Cooperai com os santos nas suas necessidades, praticai a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoais. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que pranteiam. Vivei em concórdia entre vós, não sejais arrogantes, mas adotai um comportamento humilde para com todos. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. A ninguém devolvei o mal por mal. Procurai proceder corretamente diante de todas as pessoas. Empreendei todos os esforços para viver em paz com todos. Amados, jamais procurai vingar-vos a vós mesmos, mas entregai a ira a Deus, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, declarou o Senhor. Ao contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porquanto, agindo assim,
amontoarás brasas vivas sobre a cabeça dele. Jamais te entregues ao mal como vencido, mas vence o mal com o bem. Amém? Eu estava lendo esse texto e eu falei, é só tapar na cara de Jesus, né? Hoje nós vamos falar do nosso relacionamento com Deus, o nosso relacionamento com nós mesmos, o nosso relacionamento com nossos irmãos e o nosso relacionamento com os nossos inimigos. Tudo nesse capítulo. Então vamos lá, versículo 1 e 2, nosso relacionamento com Deus. A Bíblia fala: irmãos, rogo-lhes pela misericórdia de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Então, para começar, o seu relacionamento com Deus, quando você começa a ser transformado, quando você começa a ser mudado, que você entende que quando você tem um relacionamento com Deus, o nosso Deus, Ele quer que você seja um sacrifício. E o que sacrifício significa? Morte, perda. Nosso Deus é amor, mas nosso Deus é justiça. Mas pastor, Deus não é vida? Deus é vida. Mas Ele quer que você morra para as suas vontades, para você viver a vontade dEle. Ele quer que você morra para o seu pecado, para você viver uma vida em santidade nele. Ele quer que você morra para os seus desejos, para você viver o desejo dele. Você acha que todo mundo queria estar aqui nesse frio? Todo mundo queria estar no quentinho, bem gostosinho. Ou estou mentindo? Isso é morrer para a sua vontade. Isso é morrer para a sua carne. É morrer para o seu desejo. É fácil? Não. Então já coloca na sua cabeça que quando você começa um relacionamento com Deus, Ele espera que você tenha um relacionamento com Ele. Ele espera que você morra para as suas vontades, para viver a vontade dEle. Quando temos uma vida transformada, tudo muda. E a primeira coisa que muda é o relacionamento com Deus. Quando você não tem uma vida transformada, você nem relacionamento com Deus tem. Você nem quer saber de Deus, você quer saber de realizar os seus desejos. Você quer saber de realizar as suas vontades. Você quer saber de fazer o que você quer e pronto e acabou. Ou é mentira? Você quer saber de saciar a sua carne. Ah, se eu quero, se me faz bem, mas nem tudo que te faz bem é para você. Quando conhecemos Jesus de ouvir falar, a gente pensa que é só bondade, que Ele é bonzinho, que é tudo tranquilo. O pessoal no mundo acha, mas o pessoal não conhece a verdade. A Bíblia diz que Deus amou o mundo, que deu o seu Filho. Deus amou. Jesus foi a prova de amor por você. E através de Jesus, todos os pecados foram perdoados. Pecados que você nem cometeu ainda. Ele já sabia que você ia vir, que você ia pecar. Ele falou, não, vou dar o meu filho, porque eu vou amar esse povo perturbado.
E aí ele vai pecar, mas o sangue do meu filho, quando ele pedir perdão, vai perdoar os pecados. Quando nós somos transformados por Jesus, quando nós temos a vida e a mente transformada, nós entendemos isso. Nós entendemos a justiça de Deus. Nós entendemos que o nosso Deus é um fogo consumidor. Nós entendemos que o que Ele espera de nós é a morte da nossa vontade, é o sacrifício dos nossos desejos. No versículo 2 diz: não se amodem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, se você, meu querido, está querendo se enquadrar no mundo, você não vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você já reparou que lá fora todo mundo é igual? Todo mundo escuta as mesmas músicas, fala as mesmas coisas, se veste igual? Você já reparou isso? Ou é só eu que reparo isso? O jeito do menino hoje conversar com o outro é igual. Falando um monte de palavrão, xingando. E é amigo os dois. E todo mundo faz isso. O jeito das meninas conversar é igual. O jeito de se vestir é igual. As músicas são iguais. Você vai ser igual a todo mundo? Você está se amoldando ao padrão desse mundo? Você acha que você vai viver a boa, perfeita vontade de Deus, a agradável vontade de Deus, sendo igual a todo mundo? A Bíblia fala que não. Não sou eu que estou falando. Romanos 12, 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Primeira coisa que começa a te mudar é a mente, para você não ser igual a todo mundo. Porque você começa a pensar igual a todo mundo. Ah, todo mundo está indo para a direita, eu vou também. Todo mundo está indo para a esquerda, eu vou também. Ah, todo mundo está parado, eu vou ficar parado também. Ah, todo mundo está pulando da ponte, eu vou pular também. Ah, todo mundo... Você é todo mundo? Sua mãe não falava isso para você não? Você é todo mundo? Minha mãe falou muito para mim, mas você não é todo mundo. Se você não é todo mundo, não vai fazer e pronto, acabou. Mas o que fazia? Ia lá e fazia. Tudo para me enquadrar. E no final, esses amigos, esses colegas que eu queria me amoldar, hoje eu não sei nem onde estão. Essas pessoas que eu queria estar perto, me enquadrar, para estar... Nem lembro o nome. De que adiantou? Nada. Não adiantou nada. E aqui, a gente está falando do nosso culto racional a Deus. Ou seja, nosso Deus não é um Deus bipolar. Por que você está falando isso, pastor? Porque Deus não vai receber o seu culto se aqui dentro você faz uma coisa e lá fora você faz outra. Não tem nexo. Não tem lógica. Nosso Deus é onipotente, onipresente, onisciente, Ele conhece os nossos corações. Pecar, todos nós vamos pecar. É normal do ser humano. Mas não tem lógica você falar A aqui e lá fora você fala Z. E ainda você ora depois e fala, me abençoa. Irmão, é sério? Ah, hoje eu estou feliz, mas daqui 5 minutos já estou chorando, daqui 3 minutos eu já estou... Como assim? A pessoa não tem uma constância, não segue um plano, não segue um caminho. O mais importante não é a velocidade, o mais importante é a constância. Nosso Jesus não é, faz o que eu falo, não faz o que eu faço. Não. Se seu filho te viu fumando a vida inteira, ele vai fumar. Se seu filho te viu beber na vida inteira, ele vai beber.
Se seu filho te viu orando a vida inteira, ele vai orar. Não tem lógica você querer que seu filho seja um santo se você nem na igreja vai. Se você não aparece. Você quer que seu filho ore? Ele tem que ver você orando. Você quer que seu filho louve? Ele tem que ver você louvando. Hoje ele pode não querer saber de nada, mas quando alguma coisa acontecer, ele vai lembrar e falar: o meu pai orava, e era respondida a oração dele. Eu vou orar. Não tem como você cobrar uma coisa de uma pessoa se você não faz. Não tem como você pedir alguma coisa para Deus se aqui é uma coisa e lá fora é outra. O nosso Deus, a Bíblia fala que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Por isso que eu falo que não tem lógica. Se está na Bíblia o nosso culto racional, que você tem que se sacrificar por ele, não adianta você chegar aqui e chorar e lá fora não. Lá fora você fazer o que você quer. Para viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, nós precisamos ser transformados por Jesus. E não nos misturar com o mundo. Nós devemos ser o sal da terra. O que é o sal? Se não tem sal a comida, todo mundo lembra do sal, né? Se a comidinha está gostosa, ninguém lembra do sal. Mas quando não tem sal, irmão, misericórdia. E quando tem muito, misericórdia também. Então tem que ser na medida certa. Você tem que ser o sal da terra na medida certa. Esse é o primeiro tópico do nosso relacionamento com Deus. Para termos uma vida transformada, nós precisamos moldar a nossa mente com a do Senhor. Para ter a nossa mente, a nossa vida transformada, nós precisamos estar focados em Deus, focados em Jesus. O próximo tópico é o relacionamento com você mesmo. Que vai do 3 ao 8. Diz assim: por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tem a si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Mas ao contrário, tem um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo, nós que somos muitos formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se tem o dom de servir, sirva. E de ensinar, ensine. De dar ânimo, que assim faça. Se é de contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que a faça com alegria. Quando nós somos transformados por Jesus, o nosso relacionamento com nós mesmos também muda. Porque nós não podemos ser soberbos. Certeza que você conhece alguém que é soberbão. Você acha que essa pessoa tem um relacionamento com Jesus? E ainda fala que é crente, né, irmão? Aqui está falando que não é para ser soberbo. E o irmão se acha bênção. Quando o irmão está caído,
Te falar, o irmão é calminho, mansinho, bonzinho, não levanta a voz. Ah, irmão, misericórdia. O irmão é só alegria. Aí quando acontece alguma coisa que o Senhor abençoa, aí o pavãozão já começa como? A crescer. Já se acha a última bolacha do pacote, já tem que ter a última palavra, porque foi abençoado pelo Senhor, aleluia. Já começa a se achar demais. É o mais justo, é o mais correto, é o mais santo. Coloca o adesivo no carro, foi o Senhor que me deu. Eu estou mentindo, irmão? Romanos 12, capítulo 12, versículo 3 diz, Paulo está falando, abaixa a bola. Você pode ser o mais top, abaixa a bola. Você pode ser o presidente da república, abaixa a bola. Você pode estar por cima da carne seca. Paulo fala aqui, abaixa a bola. Olha o que fala. Ninguém tem a si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Ninguém. Não é porque você tem dinheiro, que você tem carro, que você tem casa, que você tem tudo, que você tem cargo, que você tem que se achar mais que alguém. Então, quando você tem uma vida transformada por Jesus, você olha para si mesmo e fala, eu posso estar aqui, mas eu sei de onde o Senhor me tirou. Nós fazemos parte de um corpo. E não adianta o olho estar bem e o pé estar inflamado lá com a unha encravada doendo. Você vai sentir dor do mesmo jeito. O corpo é todo mundo junto. Se tem uma parte do corpo que não está bem, o corpo inteiro não está bem. Não dói só o dedão inflamado, dói tudo. Você nem lembra do seu dedão, né? Mas fica com um cantinho lá. Fica latejando, irmão, assim, ó. Verdade ou mentira? Seu olho está aí, ó, você está vendo direto. Está de boa, você nem lembra do olho. Mas cai alguma coisa dentro. E nós devemos ser assim. Nós devemos ficar calminhos. Aonde Deus nos mandou. Se Deus te colocou aí, falou que é para você ser o olho, fica no olho, quietinho. Se Deus te mandou seu cabelinho, uns mais, outros menos, igual a gente, né, Hudson? Fica onde Deus te mandou. E quando você tem a vida transformada por Deus, você fica com alegria. Deus te mandou lavar a igreja, irmão, você vai lavar com alegria. Deus te mandou ficar na intercessão, você vai ficar com alegria. Deus te mandou olhar os carros, você vai olhar com alegria. Deus te mandou pregar, você vai pregar com alegria. Deus te mandou ficar lá no multimídia, você vai ficar com alegria. Quando você tem a vida transformada por Deus, você entende o seu chamado. E tudo que você faz é com alegria. Por quê? Porque você está fazendo para o Senhor. Você entende que você está fazendo para o Senhor. Como eu te falei, é fácil? Não, muitas vezes não. Tem trabalho, tem cansaço, tem muita coisa. Mas, se é para o Senhor, a gente tem que fazer. Ele não te deu a oportunidade de estar mais um dia vivo? Ele não te deu a oportunidade de ter uma família, ter uma casa, de comer hoje? Então faça para o Senhor. Me perdi, vou achar. Agora nós vamos para o relacionamento com os nossos irmãos. Versículo 9 ao 16. Irmão, palavra breve, já estou acabando.
Pastor Nelson ficou assustado com tanto de folha que eu coloco numa letra bem grande para enxergar, que eu sou meio cego. Então, estamos terminando já. Do 9 ao 16, vamos lá. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal. Apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Nunca lhe falte o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração, compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades, pratiquem a hospitalidade. Abençoem aqueles que os perseguem, abençoem e não amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não seja sábios aos seus próprios olhos. No relacionamento com os irmãos, eu acho que não precisa nem falar nada, né? Os versículos por si só, é só a gente ler que... É por isso que eu falei que é só paulada. Misericórdia. Quando nós somos transformados, nós não somos fingidos com os irmãos. Não é, irmão querido, vira as costas e fala mal. Isso não é ser transformado. Isso é ser falso. E nem no mundo o pessoal gosta de gente falsa. E vou te falar, tem muita gente falsa por aí. Gente que você confia, que você põe na sua casa, que você abraça, mas na primeira oportunidade, faca nas suas costas. E a Bíblia fala o quê? Romanos 13:9, não sejam fingidos. Irmão, se você está sendo fingido, você não está transformado. Se você conhece alguém que é fingido e fala que é cristão, essa pessoa não é transformada. Ela pode ser convencida, não é convertida. Todo mundo conhece alguém assim, né? Só que ninguém gosta, só suporta. Você quer que a pessoa goste de você pelo que você é ou que a pessoa te suporte? É diferente. Tem que deixar o mal de lado, se apegar ao bem. Temos que honrar mais do que ser honrado. Então, se você conhece aquela pessoa também que quer sempre ser, oh, eu preciso ser honrado. Então, eu sou o melhor. Não é transformado. Porque em Romanos 12, fala que você tem que preferir dar honra do que honrar-se a si mesmo. Quando a gente para analisar o texto, dói, né? É difícil. Por isso que eu falei. Falei, meu Deus, só tapa na cara de Jesus. Misericórdia. Jesus pega... Não podemos demorar para nos importar com as pessoas. Nós temos sempre que ajudar as pessoas servindo ao Senhor, como o Renan falou. Você não sabe se a pessoa que
está ali na sua frente, foi o Senhor que mandou para você ajudar. Colocamos a nossa fé em Jesus, que é a nossa esperança, sem parar de orar. Devemos falar quando estiver precisando, não guardar. Por isso que nós temos aqui o nosso social. Está precisando, irmão? Fala. Fala. Pastor, eu preciso de ajuda. Ora por mim. Pastor, eu preciso de ajuda, não tenho comida em casa. Pastor, eu preciso de ajuda, vão cortar minha luz. Fala. Nós não somos um corpo? Se nós somos um corpo que dói em você, dói em mim. Então fala. Porque se você está passando dificuldade, não tem como todo mundo, a pessoa que está aqui, saber de tudo. Se não falar, vai saber como. Quantas pessoas tem na igreja? Nós devemos colocar a nossa fé em Jesus, que é a nossa esperança. Nós devemos ter hospitalidade, dizem aqui. Tem igreja que a pessoa entra, a pessoa sai, ninguém fala com a pessoa, ninguém quer nem saber. Irmão, chegou um visitante, haja com hospitalidade. Abraça, olha no olho. Como que você está? Está bem? Volte mais vezes. Isso faz a diferença na vida da pessoa. Irmão, chega e sai, e normalmente o visitante não quer falar com ninguém. Não sei se é tímido, se... Estende a mão, pergunta, tá bom, irmão? Ele tem que ser bem recebido, tem que ser acolhido, tem que se sentir em casa. Nós não amaldiçoamos ninguém quando somos transformados. Pelo contrário, nós abençoamos. Devemos chorar com os que choram e nos se alegrar com os que se alegram. Chorar com os que choram é fácil, né, irmão? Tinha um amigo meu que trabalhava comigo, Milson, lá do Maranhão. Falava assim, eu não quero saber de quem que é o velório, eu quero é chorar. Mas quando chegava na parte de se alegrar com os que se alegram, irmão, é difícil você ver uma pessoa transformada, não, né? Mas para uma pessoa que fala que é transformada, é difícil ver alguém prosperando e ele não. Ele não se alegra com os que se alegram. Ele já pensa, está fazendo coisa errada. Está roubando. Isso aí é golpe, é coisa de golpe. Isso aí não é o seu trabalho, irmão. Você não está acordando cedo, você não está trabalhando, não. Quando a pessoa não é transformada, o seu esforço não vale. Só o dela. A pessoa transformada se alegra com você. Comprou um carro, glória. Comprou a casa, glória. Quitou, aleluia. Aí se a pessoa não é transformada, comprou o carro, mas financiado também. Se a pessoa não é transformada, fala, mas esse carro aí bebe muito, viu? Desse ano não é bom não. Dá muito problema. Ô irmão, misericórdia. Se alegra com se alegrem. Seja bênção na vida do irmão, misericórdia. E isso acontece porque as pessoas são egoístas. Elas só querem para ela. As pessoas que não são transformadas, elas querem te ver bem, mas nunca melhor que elas mesmas. Irmão, eu torço por você, mas se você tiver um salário melhor que o meu, eu quero que você caia. Irmão, eu torço por você, mas se você se der bem lá no trabalho mais que eu vou fazer de tudo para você ser mandado embora. Isso é ser transformado? Cadê a parte de se alegrar? E aí você acha que é seu amigo, mas não é tanto amigo assim, né?
Aí quando a pessoa acontece alguma coisa, você se alegra com a pessoa. Ô, glória, deu certo. E quando acontece com você, já torce o nariz, já não está tão certo assim, já é puxa-saco, já está fazendo coisa errada. Para de ser egoísta, irmão. Só você quer crescer? Aceita a alegria do irmão, misericórdia, que inveja danada. Misericórdia. Devemos ser humildes e não nos achar o dono da razão. Todo mundo conhece um. Quando você é transformado, você prefere ter paz. Você fala, irmão, amém, tudo bem, você está certo. Quando você é transformado, irmão, é isso que você é o certo? Então tá bom, segue seu caminho, segue sua vida, vai em paz, amém. Só que a pessoa não, a pessoa quer continuar ali, ó. A pessoa sai da sua vida e qualquer primeira coisinha a pessoa volta a falar de você. Está transformado? Nem tanto, né, irmão? E para encerrar, nosso relacionamento com os nossos inimigos, versículo 17 ao 21. Diz assim: não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira. Pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Quando nós somos verdadeiramente transformados por Jesus, essa é a parte mais difícil. Nós não pagamos o mal com o mal. Eu sou isso, irmão, amém. Vai em paz. Irmão, deu aquela fechada em você no trânsito. Ô, glória! Você fala, vai em paz, abençoado. Somos honestos. Eu falhei, me perdoa. Nós admitimos. Quando você é transformado por Jesus, você reconhece o seu erro. Você não dá aquela volta gigantesca no seu erro e ainda aponta o erro para o outro. Quando nós somos transformados por Jesus, nós admitimos que falhamos, nós reconhecemos. Buscamos sempre estar em paz com todos. Irmão, amém. Beleza. Então faz o seu aí, que eu vou fazer o meu aqui, tudo certo. E não provar que está certo. E não provar o que eu acho é o certo, é o correto. No futuro, as pessoas vão ver quem está certo e quem está errado. Nós não devemos ficar procurando confusão, fofoca, mandando indiretinha. Vai lá no Instagram. Ô, glória, agora eu estou abençoado, antes não. Aí você vai ver a vida da pessoa, irmão. Acho que não está tão boa assim, mas, né? Foi transformado? Quando nós somos transformados por Jesus, nós não buscamos vingança. Nós entregamos na mão de Jesus. E quem vai fazer a justiça é Ele. É o versículo que eu mais gostei. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira. Pois está escrito, minha é a vingança, e eu retribuirei,
diz o Senhor. Você acha que você pode fazer uma vingança ruim? Experimenta a vingança do nosso Deus. O nosso Deus é o quê? Justo. E o nosso Deus não compactua com injustiça. Se a pessoa foi injusta com você, desculpa, querido, quem está na ira é ela, não é você. Quem vai ser cobrado vai ser ela, não vai ser você. Mas se é você que foi injusto, irmão, sinto te informar. Ora, pede perdão. Ainda dá tempo de ser transformado. Não busque a ira do Senhor, não faça injustiça com o Senhor. Não queira fazer a sua justiça com as próprias mãos. Porque a justiça é dele agora. É dele. Quem vai fazer a justiça é ele. E o mais difícil de tudo, misericórdia. Quando o inimigo vier pedir ajuda depois, ajude. Isso é ser transformado. Não é para você voltar com amizade, não é para você abraçar e ser... Não. Ajude. A cabeça dele vai ficar desse tamanho, um trevo. Depois de tudo que eu fiz. Depois de tudo que aconteceu. Depois de tudo que se passou. O cara está me ajudando ainda? Será que eu estava certo? Certeza que ele vai pensar. Certeza. Você vai amontoar brasas na cabeça do peão. Não deve pagar o mal com o mal. Você vai ajudar. Você vai pagar o mal com o bem. Quando nós somos verdadeiramente transformados por Jesus, tudo muda. E entendemos que nada é sobre nós. Tudo é sobre Ele. Porque nós não iríamos conseguir fazer tudo isso. Porque uma pessoa transformada não faz essas coisas. Uma pessoa transformada não paga o mal com o bem. Uma pessoa não transformada, que não é transformada quer justiça pelas próprias mãos. A pessoa que não é transformada é soberba. E é só pelo Senhor que nós conseguimos ser transformados. A cada dia. E não vai achando, irmão, que transformou hoje é pro resto da vida. Não, irmão, é todo dia você tem que ser transformado. Que o inimigo vai estar lá todo dia, ó, perturbando. E se você der aquela rateada, irmão, a transformação vai saindo de você. Vai saindo e vai se afastando e vai se afastando. E você da pessoa transformada que era um dia pode passar a ser uma pessoa que perdeu a transformação. E aí tudo que você passou, e tudo onde você chegou, e tudo que você conseguiu fazer, você perde. Porque você se afasta do Senhor. Que nós possamos cada dia mais buscar a transformação do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Aplauda o Senhor Jesus. Chamar o pastor Nelson.